Você produz conteúdo com frequência e ainda assim não vende tanto quanto gostaria na internet? Eu sei bem como é isso. E o objetivo dessa aula é te mostrar como construir uma linha editorial e um calendário de conteúdo que vão te fazer vender todos os dias na internet. Eu sei que é muito frustrante a gente parar um bom tempo do nosso dia para pesquisar tópicos, para montar um conteúdo, depois para transformar aquele conteúdo numa arte agradável, dentro, né, de uma coesão visual, responder caixinha, fazer e-mail. Eu realmente sei que para quem produz conteúdo, tudo isso toma tempo e não é de graça, porque o conteúdo gratuito só é de graça para quem consome, não para quem produz. Então é muito importante que você aprenda a transformar essa sua comunicação numa linha editorial focada em venda e não apenas em só gerar valor para sua audiência. O primeiro passo para que isso aconteça é você entender quem você é enquanto expert. Por quê? Existem muitos experts hoje na internet ou profissionais, mesmo que você não se sinta um expert em alguma coisa, mas você precisa divulgar seu trabalho. Existem muitos profissionais nesse momento que não conseguiram encontrar uma identidade própria na hora de produzir conteúdo. Então, o conteúdo dele parece a cópia do conteúdo de alguém. E aí é óbvio que as pessoas veem a cópia e veem o original, ela vai preferir o original. Elas vão, né, naquele que tem mais seguidor, naquele que tem mais referências, que tem mais gente validando e recomendando. Então é muito importante que você primeiro aprenda a criar para a sua linha editorial um personagem atrativo. E o que é esse personagem atrativo? Personagem atrativo é aquele expert que consegue gerar na sua audiência uma reação ao conteúdo que ele produz. Porque o que é o segredo, de fato, dos experts que têm muito resultado na produção de conteúdo? É que eles construam ao redor desse conteúdo uma comunidade muito engajada e uma comunidade muito bem disposta a consumir os produtos que eles vendem. Isso só é possível porque, em primeiro lugar, eles são uma personalidade atrativa. Essa personalidade atrativa é aquela personalidade que a gente não consegue ficar indiferente. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu pense, meu Deus do céu, cara, eu não tenho, assim, é absurdo, eu não concordo em nada com essa pessoa. Mas quando ela produz um conteúdo, ela gera identificação. Pode ser com um grupo oposto ao seu grupo, pode ser com pessoas que têm valores muito diferentes dos seus, mas ela gera uma conexão. Porque o grande problema do produtor de conteúdo é ele não gerar uma conexão com nenhum ponto, é ele fazer com que quem acompanha ele se sinta indiferente. Sabe aquele hábito de ficar pegando e passando e passando, e você olha o conteúdo da pessoa, você não sente vontade de comentar, você não sente vontade de reagir, você não sente vontade de compartilhar nada? É porque aquele conteúdo não está gerando em você, de fato, uma sensação. É um conteúdo algo de chuchu. Isso acontece porque os experts às vezes se esquecem que as pessoas se conectam com outras pessoas, com outras personalidades. Então você precisa assumir uma personalidade interessante nas redes sociais. Eu digo até para os meus mentorados que eles precisam colocar um banho de brilho na personalidade deles. Não é virar um personagem que não existe, mas é assim, se você é engraçado, procurar se mostrar um pouquinho mais engraçado do que o que você é. Se você é focado, se mostrar mais focado do que o que você é. Por quê? Porque na internet nós gostamos de acompanhar vidas melhores que as nossas. Eu não quero acompanhar uma vida de uma pessoa que é tão determinada quanto eu. Eu quero acompanhar a vida de uma pessoa que é mais determinada do que eu. Eu não quero acompanhar a vida da mãe de um filho, tendo um filho. Eu quero acompanhar a vida da mãe de 5 filhos, porque ela tem um desafio muito maior do que a de um. Eu quero acompanhar coisas que são diferentes do que eu tenho no meu cotidiano. É por isso que, enquanto experts, nós precisamos fazer conteúdo que gere isso nas pessoas. Você não precisa ficar xingando a audiência, você não precisa fingir uma vida que você não tem, você não precisa ser uma pessoa que você não é. Você precisa sim entender que na rede social a sua personalidade tem que ser interessante. E esse é de fato um desenvolvimento para a vida, tá? Às vezes a pessoa não é interessante porque ela não tem muito repertório, ela não lê muito, ela não vê muito filmes ou documentários ou coisas que tragam para ela um pouco de cultura, um pouco de repertório sobre diversos assuntos. E isso é uma das coisas que eu recomendo, inclusive, para qualquer um que quer produzir conteúdo na internet. Começar tanto antes quanto possa
a construir repertório. Ler um pouco mais, eu acho a leitura a forma mais barata de você fazer isso e uma das mais eficientes. Olhar outras coisas, olhar vídeos de curiosidades, olhar filmes interessantes, olhar como as pessoas estão produzindo o conteúdo delas, aquelas pessoas que você considera interessante. Porque isso vai fazer com que a sua personalidade também comece a aderir um pouco a esses elementos, mas de uma forma natural, e não de uma forma que pareça uma cópia, sabe? Então isso vai fazer bastante diferença na sua linha de conteúdo. Quando eu começo agora a falar de linha editorial, o que é? Muita gente cria um monte de teorias sobre produção de conteúdo, sobre o que tem que fazer, postar, e deixa mais complicado do que simples. A verdade é que a linha editorial, ela é um plano para que você mostre a sua capacidade técnica e o quanto o seu produto é bom para resolver o problema das pessoas. Linha editorial tem essa função. É uma função relativamente simples, mas que as pessoas acabam complicando porque ela exige consistência. As pessoas acham que, poxa, minha linha editorial vai ser incrível se eu for muito criativo, quando na verdade a sua linha editorial vai ser eficiente se você for consistente. Porque não adianta você ser muito criativo uma semana e não ser consistente nas demais, as pessoas vão te esquecer. Então, para uma boa linha editorial, a consistência é mais importante que a criatividade. Quando eu entendo essa questão da linha editorial ser muito relacionada ao que eu vou vender, é que eu começo a preparar os tipos de conteúdo que eu vou produzir. O que eu costumo recomendar aqui para quem vai vender um produto ou um serviço na internet? Vale para os dois, tá, gente? Se você é um prestador de serviço que quer vender seu serviço de design, edição, automação, se você é um infoprodutor que quer vender o teu infoproduto, a sua mentoria, se você é um expert que quer vender, na verdade, consultas, se você quer lotar a sua agenda, isso aqui funciona da mesma forma. A primeira coisa que você olha quando vai construir sua linha editorial é quem é o seu cliente ideal. Com quem que você está falando? Porque se eu não sei com quem eu estou falando, o meu conteúdo vai ficar genérico. Meu conteúdo vai servir para todo mundo e no final, servindo para todo mundo, não vai servir para ninguém. Então, tenho que ter aquele meu cliente ideal em mente, aquele cliente que vai comprar de mim, aquele cliente que normalmente interage com meus conteúdos. Eu preciso ter essa pessoa em vista. Nossa, Ana, mas se eu não tiver, eu estou começando agora, eu não tenho essa pessoa em vista. O que você precisa pensar? No problema que o seu conteúdo vai resolver. Comece, em vez de pensar no seu cliente ideal, a pensar no problema que o seu conteúdo vai resolver. E oriente sua linha editorial para esse problema. Porque aí você vai conseguir ter uma linha editorial com direção. À medida que você produz esse conteúdo, você vai acabar atraindo a sua persona. E aí você vai ter essa clareza maior sobre ela. Dentro desse processo da sua linha editorial, o que você precisa trazer muito claramente? Conteúdos que façam a primeira função que um conteúdo tem que ter. Fazer com que você seja conhecido por outras pessoas. É o conteúdo que a gente chama de descoberta, é o conteúdo que atrai as pessoas. É o conteúdo topo de funil, aquele conteúdo básico. Aqueles 5 dicas, 7 ferramentas, 7 coisas, 7 conselhos, 10 formas. Aquele conteúdo que é muito fácil de consumir, que é agradável de consumir e que conversa com a pessoa mais leiga sobre o assunto que você fala. Então você vai pensar naquela pessoa leiga, naquela pessoa que não tem conhecimento sobre o que você fala. Esse conteúdo vai funcionar para ela. Ele tem a função de atrair seguidores, de atrair inscritos, de atrair gente para a sua base de leads, para a sua base de seguidores. Então ele tem que ser um conteúdo muito simples, porque se ele for complexo, ele não vai ser tão eficiente. Na maior parte do tempo hoje, nas redes sociais, a gente está fazendo esse tipo de conteúdo, na maior parte do tempo. Por quê? Porque a grande função do conteúdo é atrair para a conta daquele negócio pessoas interessadas nas soluções que são vendidas. Então, a maior parte do tempo eu faço esse tipo de conteúdo. E como é que você precisa pensar esse conteúdo de atração? Você precisa fazer um conteúdo, como eu falei, que seja muito simples de consumir, mas que também seja fácil de localizar pelas pessoas. É por isso que esses conteúdos no formato listas, né? 5 conselhos, 7 formas,
são conteúdos indicados para essa fase, porque eles são conteúdos fáceis de achar. A gente precisa pensar esses conteúdos igual a gente pensa as perguntas para o Google, sabe? Quando a gente chega lá no Google apressado e faz a pergunta faltando as coisas e o Google entende, é exatamente assim que a gente precisa pensar esses conteúdos, porque eles vão ser procurados pelos nossos seguidores dessa forma. E eles precisam achar a gente na hora que estiverem procurando por esse conteúdo. Então não tente pensar que uma boa linha editorial é uma linha editorial complexa, cheia de jargão interno, cheia de coisa complicada. Não, é simples. É muito fácil de consumir por quem chegar ali. E quem chega ali precisa realmente já sentir através daquele conteúdo que recebeu alguma coisa. Então, quando você faz um bom conteúdo, ele gera na pessoa a sensação de que ela adquiriu um conhecimento que antes ela não tinha, que agora ela tem uma informação que antes ela não tinha. Isso faz com que ela sinta vontade de seguir consumindo os seus próximos conteúdos. E é importante a gente fazer isso, porque para eu mostrar para a pessoa minha capacitação técnica e seguir a minha linha editorial, eu vou precisar que ela queira ver meus próximos conteúdos. Então não se exima, capriche. E uma dica que eu dou também para os meus alunos é que eles façam uma pesquisa ali nos concorrentes que eles têm, peguem 5 concorrentes que eles têm e olhem os conteúdos que eles têm topo de funil. E, de fato, olha, isso aqui é topo. Ah, esse conteúdo aqui, tá vendo? É topo de funil. Esse conteúdo aqui foi para atrair mais pessoas. Você vai observar na conta de todos os negócios estruturados que tem um padrão ali. A maioria deles, na maior parte do tempo, está fazendo esses conteúdos de atração. Você vai começar a identificar e isso vai te trazer muitas ideias. Você anota essas ideias para usar depois na sua produção de conteúdo. Perfeito. Tenho esse conteúdo de descoberta, de atrair pessoas novas. Qual é o próximo conteúdo que a minha linha editorial precisa ter? Conteúdos que gerem uma conexão emocional. Por quê? Eu tô aqui nesse primeiro conteúdo falando muito sobre conselhos, ensinando as pessoas, ajudando, gerando valor, resolvendo problemas, mas nem sempre eu tô gerando uma conexão emocional. E, gente, isso aqui é uma das maiores dores dos experts, que são muito bons, muito técnicos e muito competentes nas áreas deles. Quando o expert é muito bom na área dele, já domina muito conteúdo técnico dele, já sabe muitas coisas, ele acredita que o que ele sabe é óbvio. E aí ele começa a fazer uma comunicação nas redes sociais que parecem slides de uma aula. E aquilo não vai funcionar, não no momento atual das redes sociais que a gente está. Eu digo muito, às vezes brincando até com os meus experts, gostei do seu conteúdo, mas pareceu um slide. Mas para eles entenderem que o conteúdo, ele precisa gerar uma sensação, ele precisa gerar uma conexão emocional. E aí eu tenho conteúdos específicos para isso. São os conteúdos onde eu conto histórias, são os conteúdos onde eu mostro fragilidade, são os conteúdos onde eu compartilho dificuldades da jornada, são os conteúdos que, de fato, têm uma emoção humana por trás. Raiva, indignação, identificação, alegria, felicidade, tem uma emoção ali. Porque se eu fico só no meu Instagram, no meu YouTube, postando só conteúdo que só gera conhecimento técnico, aquela pessoa não vai se conectar emocionalmente com a minha marca. E hoje o que a gente vê é que quanto mais uma marca consegue fazer com que a pessoa se conecte com ela, mais essa marca vende. As pessoas não tomam mais decisões pelos pontos técnicos que uma marca tem. Elas tomam pelas sensações que as marcas geram nelas. Se você consegue fazer isso também na sua linha editorial, as pessoas vão se conectar. No caso da minha linha editorial, por exemplo, quando eu conto as minhas histórias do mosteiro, quando eu conto as histórias de superação que eu tive que viver com o casamento dos meus pais que não deu certo, que eu tive que viver quando a gente passou muita dificuldade financeira, são as histórias que mais conectam. É claro que você não precisa, se você tem um trauma forte, uma coisa que é muito pesada para você, vir trazer isso para a internet. Você não precisa fazer isso. Mas você precisa ter alguns tópicos mais humanos que você pode trazer na tua linha editorial para gerar conexão. Porque senão, de novo, o seu conteúdo vai parecer uma sala de aula. E aí, por melhor que ele seja, por mais incrível que ele seja, as pessoas não vão comprar de você. Elas vão comprar da outra pessoa que também tem um conteúdo técnico muito bom, mas que geram nelas uma sensação de conexão. É aquela coisa que
C.S. Lewis diz, né, que ele sabe que uma amizade vai começar quando a outra pessoa diz: nossa, eu achei que só eu sentia isso. Nossa, eu achei que só eu passava por isso. A mesma coisa é a conexão com a marca. Quando você compartilha uma dificuldade, quando você compartilha uma história de superação, quando você compartilha uma história de inspiração, você gera na pessoa essa sensação. Nossa, eu achei que só eu passava por isso, eu achei que só eu sentia isso. E aí essa pessoa se conecta com a sua marca. O próximo passo, o tipo de conteúdo que você precisa colocar na sua linha editorial, é o conteúdo de reforço de autoridade. Aqui, muita gente fica muito tempo produzindo conteúdo para atrair, para conseguir seguidores e muito tempo também gerando conteúdo de inspiração e esquece de fazer esse conteúdo. Esse conteúdo é o conteúdo mais esquecido que tem hoje nas redes sociais. Por quê? A gente no Brasil, primeiro que a gente tem essa dificuldade, né, de falar que a gente é bom, de falar que nossas coisas são boas, de falar que a gente é muito bom, muito competente. O brasileiro é excessivamente, muitas vezes, humilde demais. Eu até brinco lá no meu mastermind que o pessoal tem que ser menos humilde, tem que ser mais desumilde, né? Por quê? Porque esse excesso de humildade faz com que quando a gente vai falar da nossa qualificação técnica, a gente fale quase pedindo desculpas. Ai, desculpa, mas é que eu sou muito bom, o meu produto é incrível, ele vai mudar a sua vida. Meu produto é melhor do que o meu concorrente. Desculpa eu falar isso, mas sabe? E isso não passa autoridade. A pessoa que escuta esse discurso, ela não vai se sentir confiante para comprar de você. E aí, na minha linha editorial, tenho que trazer elementos de autoridade. E que elementos são esses? O elemento de autoridade, ele muda conforme a sua persona e conforme o seu nicho. Porque, por exemplo, você precisa entender no seu nicho de atuação o que a audiência considera um elemento de autoridade. Ah, na sua audiência um elemento de autoridade é que você estude bastante, então você vai sempre documentar os seus estudos. Via de regra, tá? Eu já atuei em muitos nichos diferentes e assim, quando o expert é muito estudioso, isso é um elemento de autoridade para qualquer nicho. Qualquer nicho enxerga isso de uma forma muito positiva. Então, se você gosta de estudar, use isso como elemento de autoridade na sua linha editorial. Outros pontos, quando o expert segue investindo em melhorar tecnicamente, quando o expert gera resultado para os clientes. Então, aqui, nesse elemento de autoridade, tem também as provas sociais. Os prints que você traz dos seus clientes, os prints que você traz relacionados ao seu conteúdo, os prints que você traz dos resultados que você já gerou, da sua competência técnica. Tudo isso é elemento de autoridade que precisa ter na sua linha editorial. Porque senão eu fico só trazendo gente, conectando com gente, mas a pessoa não consegue sentir aquela confiança de que, poxa, essa pessoa vai resolver o meu problema. Porque faltam os elementos de autoridade. E, gente, prova social, meu Deus, não tenho medo de postar prova social. Posta prova social todo dia, se possível. Se não dá para postar todo dia, posta pelo menos 3 vezes na semana. Ana, mas eu tenho pouca prova, o que eu faço? Sabe uma coisa que você pode fazer para conseguir provas sociais mais rápido? Vou te dar 2 conselhos que nós já testamos aqui e funcionou bem. Um deles é, pega o seu produto ou um pedaço do seu produto e dá de graça para 2, 3 pessoas e pede, né, como parte dessa entrega, que eles te retornem falando o que eles acharam, dando feedback de como foi, se o produto era bom, se o serviço era bom, se gerou para eles um resultado, qual foi. Você vai fazer esse combinado. Antes de liberar o acesso, você vai fazer esse combinado. Aí você já consegue ter ali 1 ou 2 provas sociais, às vezes até mais, do que você entrega. Esse é um ponto. A outra forma, conteúdo gratuito pode gerar prova social, sabia? Quando você pega, por exemplo, um conteúdo gratuito como esse aqui que eu estou fazendo, que não é um vídeo simples, é realmente uma aula completa, esse conteúdo vai gerar valor para as pessoas. Inclusive, se ele gerou valor para você, convido você a comentar aqui, deixar seu comentário, como ele te ajudou, como você vai pegar esses conhecimentos e executar aí no seu dia a dia. Então, esse tipo de conteúdo aqui, ele gera valor para as pessoas, ele resolve problemas. E aí as pessoas vão também deixar comentários, você pode pedir para elas deixarem comentários, você pode pedir para elas te mandarem um DM contando como foi, como gerou valor, como ajudou, entende? E aí isso vira também prova social para você. Porque dentro das redes sociais eu preciso pensar que a atenção das pessoas está muito fragmentada.
Então não adianta, no mês inteiro eu posto um print de prova social, não, as pessoas dali um mês vão lembrar, elas não vão. A prova social precisa ser postada com frequência, porque todo dia tem alguém novo que começa a te seguir, todo dia tem alguém novo que começa a te conhecer e essa pessoa precisa ser exposta a os resultados que você é capaz de gerar na vida dela. Então, sempre que uma linha editorial é estruturada, ela tem que ter elementos de autoridade. Alguém também pode perguntar, Ana, mas para o meu público, autoridade é dinheiro. E eu não tenho uma Ferrari, eu não tenho um Porsche, eu não tenho nem um blazer daqueles lá com batom vermelho. Como é que eu vou fazer? O que você precisa entender? Que o povo do dinheiro lá, do carro, da Mercedes, da coisa toda, ele já tá lá com quem ele quer acompanhar. Ele não vai te procurar para isso não, tá bom? Ele vai te procurar muitas vezes para você entregar para ele uma coisa que o cara da Ferrari nunca vai entregar. Por exemplo, às vezes o cara da Ferrari não vai nunca ter um produto que aquela pessoa consegue acessar a ele, uma mentoria, uma coisa. E você tem um bom conhecimento que resolve o problema dessa pessoa e você consegue vender um ticket que ela pode pagar. Então, não fique pensando nos leads do cara da Ferrari. Os leads do cara da Ferrari não vão te procurar, porque ele se importa com a Ferrari, então ele vai procurar quem tem Ferrari. Os seus leads são pessoas que se importam com outras coisas. Que coisas são essas? São coisas que também são importantes para você. Vou falar por mim. A minha audiência gosta de estudar, a minha audiência trabalha duro, a minha audiência não é uma audiência preocupada com coisa de Ferrari, preocupada com Botox. E mesmo assim a gente consegue ter resultados muito bons com essa audiência. Porque da mesma forma que tem a galera da Ferrari, tem a galera que não é da Ferrari. Então quando você está bem posicionado, essas pessoas também vão chegar até você. Não fique preocupado porque você não tem uma Ferrari para mostrar de gatilho de autoridade, porque não precisa. Mostre sim a sua execução no dia a dia. Uma excelente forma de fazer gatilho de autoridade no seu conteúdo, na sua linha editorial, é mostrar você executando, mostrar sua rotina, mostrar. Se você me acompanha no Instagram, já deve ter visto que eu posto minha agenda. Eu não posto minha agenda porque eu quero, ai, nossa, eu tenho que dar satisfação para minha audiência. Não. Eu mostro para as pessoas verem que, poxa, olha quantas coisas eu executo, quantos projetos eu estou envolvida aqui, quantas coisas a gente está fazendo aqui. Porque isso para minha audiência é importante, é um reforço da minha autoridade. Quando eu posto uma plaquinha de uma plataforma que eu vendi para minha audiência, isso é importante, é um reforço de autoridade. Quando eu posto um evento que eu vou para minha audiência, é importante, é um reforço de autoridade. Então você vai construindo isso passo a passo também, mas é importante que você sempre traga esse elemento de autoridade. Outras formas são fazer lives com outras pessoas do nicho que te endossam, né? Quando vem outra pessoa e fala, nossa, fulano é bom, fulano pode confiar, ele é bom. Por isso que é bom também que você esteja em mentorias, em masterminds, onde pode fazer essa troca de autoridade. Outro ponto que você pode usar para reforço de autoridade, quando você tem uma vida acadêmica, quando o seu nicho tem uma vida mais no mercado offline tradicional, traga isso. Quando eu comecei no digital, sabe qual foi a autoridade que eu gerei? Porque eu não tinha nada, que eu não tinha nem Instagram, foi trazer a minha autoridade do mercado offline, lá do meu emprego CLT, gerente de projetos, minha certificaçãozinha de gerente, minha certificação de governança, minhas coisas, eu trouxe e usei como autoridade, era o que eu tinha. Hoje eu já não uso mais porque não faz sentido, mas assim, se precisar, tá ali. Agora a gente vai precisar para um evento do mercado tradicional, tá ali, entende? Então é realmente a gente usar isso como elemento para o nosso posicionamento, para mostrar para as pessoas que nós não somos aventureiros, que existe uma história ali, que existe, né, de fato, um processo acontecendo dentro daquele negócio, dentro daquela pessoa, dentro daquele profissional. Uma vez que eu tenho isso, qual o outro conteúdo que eu preciso produzir? É um conteúdo que a gente chama de quebra de objeções. O que é isso, né? Quando eu produzo lá o meu conteúdo, inclusive durante esse vídeo, você deve ter pensado, enquanto me escuta, ai não, mas para Ana é fácil, ai não, para Ana começou quando era mais fácil, ou isso ou aquilo. São objeções que você tem a partir de uma mensagem que você recebeu. E o meu conteúdo, ele precisa ter um momento em que eu quebro essas objeções da minha audiência. Vou dar um exemplo de um nicho que eu atuei logo que eu comecei. É o nicho de emagrecimento. Quando a gente foi fazer esse nicho, aconteceu algo muito interessante. Porque a expert, ela não era nutri, ela era uma pessoa que falava sobre saúde, etc. E o que aconteceu? A gente via que muitas vezes as alunas, as seguidoras, elas iam em nutris que propunham
dietas muito rigorosas, dietas assim, que a pessoa não podia comer um dedo de um chocolate, não podia, meu Deus. E essas pessoas sofriam muito, porque elas não conseguiam sair de uma alimentação desequilibrada para uma alimentação super equilibrada do dia para a noite, era muito sofrido. E a gente identificou essa falha no mercado. Aliás, só me corrigindo, essa expert era Nutri, sim, mas também era influencer. Ela era mais influencer, atuava mais como influencer. E aí, o que que a gente fez? A gente entendendo essa dor, escutando, porque o trabalho do produtor de conteúdo é mais escutar que falar. Poxa, fundamental, escutando essas dores. A gente criou desafios em que tinha sim uma dieta, tinha jejum, tinha detox, tinha que fazer isso, mas a pessoa podia também dar uma escapada, e quando ela dava uma escapada, ela não tinha que se sentir culpada. A gente construiu toda uma comunicação muito positiva em torno disso. Por quê? Porque senão a pessoa, coitada, que já está com uma dificuldade, entrava no produto para se sentir mais mal, mais culpada, mais cobrada, um monte de obrigação que ela já tinha era muito ruim. Então, como que a gente quebrou a objeção dessas seguidoras todas? Eram muitas, tá? A essa questão de dietas ultra rigorosas, mostrando que sim, dá para ter uma vida equilibrada, dá para ter uma alimentação equilibrada, mas sem sofrer demais, sem ficar se matando aí de fazer dietas pesadíssimas e loucas. Então nós quebramos a objeção dessa forma e sempre comunicando com elas que elas, se um dia falhavam, não precisavam sentir culpa. Depois nós tínhamos uma expert aqui que ensinava português. Imagine no Brasil, que as pessoas não gostam de estudar muito, ainda mais português. Então a gente tinha essa objeção do que um lead que não gostava de estudar. Cara, como é que eu vou ensinar português para um lead que não gosta de estudar? É uma objeção, concorda? O que a gente montou? Nós montávamos nos nossos lançamentos, que são as campanhas de venda, né? Lançamento é uma campanha de venda. Nas nossas campanhas de venda do curso, a gente montava uma comunicação muito divertida. A gente montava uma comunicação atrativa, envolvente. A gente mostrava para a pessoa que estudar português não era chato, que podia ser muito divertido, podia ser engraçado, podia ser leve, que o foco não é aprender com aquelas regras absurdas de gramática. Então a gente teve um determinado momento que eu contratei um ilustrador e ele fez umas ilustrações do Expert, aí a gente colocava o Expert numa roupa assim, tipo de Kung Fu, atacando algumas coisas da gramática e tal. E isso fez com que aquele lead, aquela pessoa que antes achava um saco, achasse mais interessante o que a gente tinha para ensinar. Então, é isso, o conteúdo ele precisa fazer isso, ele precisa quebrar as objeções. E como é que eu sei quais são as objeções do meu lead? Conversando, chamando a pessoa, olha, tenho aqui essa solução, tenho essa proposta, o que você pensa sobre, o que você acha, o que você se interessa nesse tópico, o que para você nesse tópico geraria valor, não. E aí você vai entendendo quais são aquelas dúvidas, as pessoas falam, gente, quando a gente pergunta para as pessoas as dificuldades que elas têm, elas falam, se a gente estiver disposto a escutar, elas falam. E aí a gente ia né, fazendo a pesquisa, sempre mapeando quais são essas objeções. E aí o meu conteúdo também precisa quebrar essas objeções. Eu preciso ter isso dentro do meu conteúdo. O próximo tipo de conteúdo que você precisa fazer é juntar essa linha editorial numa narrativa interessante. Então, na verdade, não é um novo tipo de conteúdo, é um esqueleto mesmo desses conteúdos que você já produz. Então, em torno de 55, 60% do tempo você está produzindo conteúdo de descoberta, de atração, conteúdo que vai fazer as pessoas conhecerem seu trabalho, aquele conteúdo topão de funil. Depois, em torno de 10% do tempo, você está produzindo um conteúdo para gerar conexão emocional, conexão de forma visceral. Depois, 10% do tempo, você está gerando conteúdo de autoridade, conteúdo que vai ajudar as pessoas a se conectarem e perceberem que você é a autoridade que elas precisam para resolver aquele problema. E aí você tem um restante ali, vamos supor uns 10% de conteúdo, que é o quê? É você amarrar isso numa narrativa interessante. Como que se faz isso, né? Porque tanto se fala de narrativa e tal, e aí traz elementos de storytelling, jornada do herói, etc. Mas a narrativa nada mais é do que você pegar esses conteúdos que você já tem que fazer
e estruturá-los de uma forma que aquela rede social específica goste de consumir. Então, no YouTube, você vai juntar isso de uma forma, no Instagram de outra, no e-mail que você produz para a sua base de clientes ou alunos, outra, porque cada ferramenta tem a sua forma de consumo. Quando eu estou fazendo isso aqui no YouTube, por exemplo, eu vou fazer vídeos mais bem editados, eu vou trazer vídeos com mais inserts, eu vou inserir outros elementos de narrativa, música, visual mais interessante, eu vou fazer mais cortes dinâmicos, eu vou, fazer toda uma montagem ali que até se aproxima um pouquinho até com a ideia de um filme. Quando eu estou fazendo isso no Instagram é um pouco mais fácil, porque no Instagram eu consigo fazer isso, por exemplo, numa sequência escrita de stories. O que eu vou ter que desenvolver nessa sequência para que ela se torne uma narrativa interessante? Primeiro eu tenho que achar um tema que as pessoas se interessem muito e que tenha a ver com aquilo que eu falo, ou que eu possa fazer um link com aquilo que eu falo. Quando eu escolho esse tema, eu vou pensar numa abordagem que lembra lá no começo da nossa aula? Faça com que a pessoa queira interagir, queira reagir, queira opinar, não aquela coisa que vai fazer com que as pessoas passem indiferentes pelo que você está falando, sabe? Então você vai pegar isso e vai puxar o assunto. Eu sou bem conhecida até por fazer essas sequências muito boas. Como que eu faço? Eu pego um assunto que está em alta, um assunto que as pessoas estão interessadas em debater, e aí eu começo a fazer uma sequência de stories, lanço o tema. E aí começo a escrever alguns stories onde eu uso o conteúdo que eu estou produzindo para endossar a minha ideia. Então, basicamente, imagine que eu estou falando lá na minha sequência de conteúdo que o algoritmo pune os conteúdos bons e dá valor a conteúdos ruins, conteúdos bobos que são bem editados. Eu puxo esse assunto. Aí é um assunto que, poxa, conecta. Porque muita gente sente isso, muita gente passa por isso. Aí uma pessoa me manda mensagem já. Olha, Ana, eu concordo com isso. Ana, eu discordo disso. Aí eu pego esse print, coloco nos meus stories para quê? Para nutrir aquela narrativa que eu estou começando a criar. E aí, se eu tenho algo que prova a minha ideia, prova social ou uma prova em relação ao que eu estou dizendo, eu também posto isso. Pode ser uma pesquisa, pode ser um dado demográfico, pode ser uma informação desse tipo. E aí, o que isso já está fazendo enquanto está rodando? Gerando vontade de outras pessoas de comentar. E eu trago essas pessoas para o debate também. Trago provas daquilo que eu estou dizendo, porque também não adianta você ficar amarrando uma narrativa de uma coisa mentirosa. A narrativa precisa ser verdadeira. E aí, isso começa a amarrar essas pontas. E aí eu conto histórias para fazer o quê? A conexão emocional. Então, veja, eu tenho um conteúdo que é polêmico, que não precisa ser um clickbait, mas é um conteúdo que as pessoas querem opinar, isso já atrai as pessoas, certo? Primeiro tipo. Depois, eu tenho histórias que eu coloco ali no meio, conexão emocional. Depois, vou pegando aquelas pessoas que endossam a minha ideia ou dados que endossam a minha ideia, prova. E, por fim, eu abro para que as pessoas conversem, opinem e façam um fechamento em relação àquele conteúdo. São sequências que muitas vezes eu gasto 15, 20 stories, mas que quando acaba, as pessoas, nossa, Ana, caramba, esse conteúdo é muito bom. Nossa, esse conteúdo foi incrível. Nossa, esse conteúdo, cara, virou uma chave para mim, gerou muito valor. Eu não preciso fazer isso direto, posso fazer uma vez por semana, posso fazer uma vez a cada 15 dias. No começo eu recomendo que você faça isso pelo menos uma vez por semana, porque você treina, você vai aprendendo a criar esses componentes. E depois você pode ir espaçando. Mas o que é interessante nisso, quando eu junto todo esse conteúdo? É que eu transformo aquele conteúdo que antes era um slide, um conteúdo técnico, em um conteúdo mais interessante de ser consumido, em um conteúdo bom para as redes sociais. Só que eu não deixei de fazer nada da minha linha editorial nesse momento. Pelo contrário, eu estou só como se fosse uma teia, juntando os elementos e fazendo com que esses elementos realmente funcionem, com que esses elementos gerem valor para as pessoas. E aí, gente, é impressionante quando você faz isso direitinho, quando você faz consistência, melhorando, melhorando a cada semana, você vai vendo o quanto que as pessoas começam a enxergar você como autoridade, como elas começam a te perguntar, olha, você tem um produto, você tem um curso, você tem uma consultoria, você tem... Eu já vi isso acontecer aqui mais de uma centena de vezes com os meus alunos, com meus mentorados.
Quando você ajusta a linha editorial, bum, vira um negócio e a coisa começa a andar e você vai crescendo aquilo ali. Então é de fato um conhecimento desses que você precisa sair daqui com suas anotaçõezinhas aí que você fez e colocar em prática o quanto antes, porque muito do resultado do teu negócio, seja ele qual for, tá na estrutura dessa linha editorial. Onde o design entra aí, tudo isso. É um detalhe interessante. Visualmente, se todo esse conteúdo for atrativo, melhor. Mas não adianta que ele seja atrativo visualmente se ele não tiver uma estratégia por trás. É muito mais interessante você se ocupar mais com essa estratégia, porque se ela estiver bem feita, até com um card, com fundo branco, com um reel simples, legendado, você vai conseguir alcançar os seus resultados. Lembrando sempre, deixe a sua audiência opinar, pergunte, gente, o que vocês acharam desse conteúdo? Me fala aqui, me conta aqui, como eu pedi aqui no vídeo para você me dizer o que você achou desse conteúdo, para eu saber se eu sigo nessa direção, se eu paro. Se você perguntar com sinceridade, as pessoas vão te responder. Isso vai trazer luz para os seus próximos conteúdos e, claro, você vai conseguir ali pelas métricas também de engajamento perceber, poxa, esse conteúdo é um conteúdo campeão, as pessoas gostaram, vou fazer mais. Ah, esse aqui gerou conexão, vou fazer mais. Isso vem muito da consistência. Com o passar do tempo, quando você vai fazendo isso, fica tão intuitivo que você, na hora que senta, você já sabe o que é o conteúdo da atração, o que é a conexão, rapidinho você já faz a sua linha editorial, mas principalmente você faz a sua linha editorial com consciência, com conhecimento. Não é só copiando template de um curso qualquer que te deram e aí você tem que fazer, não sabe nem por que está fazendo. A partir desse conteúdo aqui você vai saber que cada peça sua de conteúdo ela tem que ter um objetivo. Se ela não tem um objetivo, não tem que ser postada. Porque nas redes sociais a gente não está para construir um diário, a gente está para construir um negócio. E esse negócio precisa de estratégia. Se você gostou dessa aula, eu queria muito que você me contasse aqui nos comentários para que a gente mantenha esse formato, para que a gente faça outras aulas desse tipo e traga mais conteúdo de valor para você e também para o seu negócio.